Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber, episódio número 15. E hoje a gente vai conversar sobre direitos humanos, direitos fundamentais, entender por que esse tema foi tão polemizado, né, que a gente entende que não deveria ter sido. Para conversar sobre isso, eu trouxe aqui o Dr. Emerson. Obrigado por ter vindo, Dr. Emerson. André, Dr. Sérgio. satisfação. Prazer. E, né, como sempre lembro, a gente está aqui nos estúdios da Creative, né, nossa parceira para produzir o Pode Saber. Então, se vocês precisarem, né, fazer podcast, conteúdo digital, postar curso, qualquer coisa relacionada à criação de conteúdo no ambiente digital, contem com o pessoal da Creative. Eu vou deixar o link aí nos comentários, na descrição dos vídeos. Beleza? Pessoal, vamos nós começar? Vamos com tudo aí. Vamos sim. Só para, antes da gente começar, eu pedir para vocês se apresentarem aí, doutor Emerson, rapidão, para o pessoal conhecer vocês. Perfeito. Eu sou Emerson Castelo Branco, defensor público, chão de fábrica há mais de 20 anos, apaixonado pela defensoria pública, em especial pela defesa e pelos dramas humanos dos pés descalços, que são os nossos assistidos, e apaixonado também pela defesa criminal, em especial no Tribunal do Júri, porque vem sendo minha casa há mais de 20 anos. E sou professor de ciências criminais, digamos assim, em especial, direito penal. E entusiasta e amante da criminologia, uma ciência muito desconsiderada historicamente e de um peso importantíssimo na formação humanística de todo criminalista. Doutor, o que faz um defensor público? Um defensor público, ele simplesmente atua quando uma pessoa, seja qual for, às vezes a pessoa fala, o defensor público não pode atuar em relação a servidor público. Pode. Ele atua toda vez que uma pessoa não tem condições de arcar com os custos de uma advocacia particular, de um advogado particular. E tribunal de júri, o que é? Tribunal do júri é simplesmente a instituição do Poder Judiciário, há quem entenda que não é do Poder Judiciário, mas é do Poder Judiciário, a instituição mais democrática do sistema de justiça. Por quê? Porque é a única instituição que permite simplesmente as pessoas do povo julgarem crimes. Nos outros casos, quando não é do Tribunal do Júri, que julga somente crimes contra a vida, dolosos contra a vida, nos outros casos, as pessoas são julgadas por um juiz de direito. No júri, as pessoas são julgadas simplesmente por 7 pessoas do povo, que deve representar da melhor maneira possível as pessoas do povo. Então, o júri é a instituição mais democrática, e por isso que é apaixonante, do sistema de justiça. É que vê muito nas séries, no filme lá dos Estados Unidos, né? Sim, daquele jeito mesmo? O pessoal fica escolhendo os pessoal que vai participar do júri, faz perguntas, ou aquilo é mais... É parecido, não é igual, porque cada país tem as suas peculiaridades, mas, digamos assim, nós podemos dizer, não é igual, mas é semelhante. Segue aquela linha, até porque aqui nós temos também a possibilidade de dispensar 3 jurados, sem dizer o motivo, sem precisar motivar. Tem a questão das perguntas, sim, a questão dos debates. Então, é muito parecido, guardadas as devidas proporções e peculiaridades de cada país. Beleza, obrigado. Professor Sérgio, se apresenta aí para a turma. Perfeito, eu sou o Sérgio Rebouças, sou advogado criminalista há quase 20 anos, sou também professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Ceará há mais de 10 anos, ali na graduação, no mestrado, no doutorado. Atuo principalmente na área de direito penal econômico, empresarial, criminalidade corporativa. Atuo também no Tribunal do Júri, assim como meu amigo Emerson, também me empolgo bastante no Tribunal do Júri, embora não com a mesma frequência dele, que ele é defensor do júri, faz júri quase todo dia, né, meu amigo Emerson? E eu faço de vez em quando, mas sempre também com muita empolgação. Pô, é isso. Só obrigado aí por ter vindo, a agenda sei que deve ser caótica, então obrigado por ter arranjado um tempinho aí. E aí, turma, pra gente começar, eu queria conceituar, né, primeiro entrando na parte de conceito e a gente entra depois no caso brasileiro específico, mas primeiro o que é direitos humanos, da onde que surge, por que é importante? Quer começar, Sérgio? Não, pode. Bem, de uma forma que todos consigam entender, os direitos humanos são, nós podemos dizer assim, de uma forma bem didática, os direitos meus, seus, de todos nós. São direitos que acompanham o ser humano e que são indissociáveis do ser humano, e são direitos que nós não podemos abrir mão, porque nascem conosco, morrem conosco. Esses direitos,
eles não são direitos que você pode, digamos, abrir mão. Os direitos humanos, quando se fala de direitos humanos, nós estamos falando de direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição Federal de 1988, em especial no artigo 5º. Nós estamos falando do direito à liberdade, do direito à vida, do direito à preservação do domicílio, porque a garantia também é um direito, o direito à inviolabilidade de um domicílio como algo sagrado e de proteção, de blindagem, de proteção contra o próprio Estado, a inviolabilidade domiciliar. Nós estamos falando de, por exemplo, direito à saúde, porque também nós estamos falando até mesmo dos direitos coletivos, como, por exemplo, direito à segurança pública, os direitos sociais. Ou seja, nós vamos desde os direitos individuais aos direitos sociais, todos são direitos humanos. Por quê? Porque nascem conosco. Como já dizia tem até um poema sobre isso, né? Por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Por quê? Porque nós nascemos, nós fazemos parte do mundo e todos nós temos direitos. Quando se fala, eu estou tentando ser o mais didático possível de direitos humanos, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: determinadas pessoas não deveriam ter direitos humanos. Não existe isso. Isso é algo assim que foi simplesmente construído aí, não sei de onde surgiu isso, essa história de direitos humanos para pessoas direitas. Isso é algo simplesmente inimaginável. Porque na hora que você diz isso, você diz assim: se é direitos humanos para pessoas direitas, para humanos direitos, né? Para humanos direitos, você retira da categoria de humanos pessoas. E se elas não são humanos, elas são o quê? Você retira. Elas são o quê? Então não existe isso. Porque muitas pessoas, e esse é o grande problema, o Sérgio sabe como é que é isso, relacionam direitos humanos com impunidade. E se vamos direto ao ponto, relaciona direitos humanos com a questão da impunidade. No sentido de que se a pessoa tem direitos humanos, significa que a pessoa estará impune do crime que porventura tenha cometido. Essa pessoa não merece direitos humanos porque ela cometeu um crime, por exemplo, um crime bárbaro, digamos, um homicídio, uma destruição de uma vida, ou então um crime de estupro, e simplesmente a pessoa, a partir daí, ela é estigmatizada e vem aqueles rótulos. Essa pessoa, em razão da gravidade do crime que ela cometeu, ela não merece direitos humanos. Relacionando isso com impunidade ou com rigor penal. Quando, na verdade, é possível você responsabilizar a pessoa de forma rigorosa, cumprir uma pena alta, tudo, ter rigor penal de modo constitucional, com o direito penal constitucional, com o processo penal constitucional, com a responsabilidade penal e no cumprimento da pena, preservando os direitos humanos. Porque a pessoa, no cumprimento da pena, ela tem a sua liberdade limitada e os seus outros direitos estão ali presentes. Basicamente, para iniciar, eu acho que é isso. Quer completar alguma coisa? E é interessante que a sociedade compreenda, né, que as pessoas compreendam que muitas vezes não é, mas para que os direitos humanos sejam assegurados para todas as pessoas, numa dimensão coletiva, é necessário uma contenção do abuso estatal, mesmo em relação a uma pessoa que eventualmente tenha cometido um crime, né? Eu costumo trabalhar com um exemplo hipotético, ou talvez não tão hipotético assim, que a gente vê muito acontecer, mas naquela situação, por exemplo, que é muito difícil para muitas pessoas compreenderem, que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decide que se o policial entrou no domicílio de determinada pessoa e ali encontrou casualmente drogas. Ele pegou a notícia anônima, ele saiu ali, vamos dizer, fazendo uma busca aleatória, chegou num domicílio, na casa de uma pessoa e encontrou lá uma droga. Aí o Supremo Tribunal Federal diz que a diligência foi ilícita, foi ilegal e, portanto, a prova vai ser excluída. E aí dá aquele sentimento de impunidade em relação à pessoa. Mas peraí, como assim? Todo mundo tem a certeza de que o sujeito estava traficando drogas, tanto que foi encontrado lá. Para que nós compreendamos isso aí, essa eventual impunidade concreta em relação a uma pessoa, é necessário raciocinar em termos coletivos do que aconteceu ali. Tá? Veja que o policial, antes de chegar naquela casa, ou depois mesmo de ter chegado ali, ele fez buscas aleatórias em diversas outras casas, de gente que não tinha nada a ver, que não estava traficando droga, mas que teve a sua casa invadida ilegalmente. Tá? Nós precisamos pensar nesses outros casos. Senão, se eu pensar que em 10 casas os policiais fizeram as buscas aleatórias nas 10, e uma delas encontrou droga,
eu não vou pensar só na exclusão da prova em relação àquela concreta. Eu preciso pensar nas outras 9 que foram invadidas ilegalmente. E para desestimular a polícia desse tipo de atitude, né, de fazer busca aleatória, de fazer busca sem elementos concretos, de jeito nenhum, né? Se a polícia alegar que foi justamente um denúncio anônimo? Não cabe somente com base... Com base numa denúncia anônima, precisa fazer algum outro tipo de apuração para dizer se tem um elemento ali de flagrante mais contundente. Então, o que é preciso compreender é que, para assegurar, no nosso exemplozinho aqui, o respeito ao direito à inviolabilidade do domicílio, à intimidade ali no domicílio, né? E a própria dignidade daquelas 9 pessoas que tiveram seus domicílios indevidamente invadidos, eu preciso desestimular a polícia. Para desestimular a polícia, eu tenho que invalidar o resultado da prova que ele obteve numa busca aleatória em relação a uma pessoa também que estava ali numa situação concretamente criminosa, né? Muitas vezes há essa associação, como o Emerson bem colocou, da impunidade à proteção dos direitos humanos. Não, proteção dos direitos humanos significa impunidade. Por quê? Porque você analisa a questão muitas vezes do ponto de vista ali individual, concreto, em relação à situação específica, e não a necessidade que a sociedade tem de proteger o direito de todas as pessoas, desestimulando condutas ilegais. Porque a conduta ilegal não é só com relação ao criminoso, vamos dizer assim, né? É potencialmente em relação a todo mundo. Se nós não desestimularmos a conduta numa dimensão coletiva, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de ação ilegal. A gente vai já falar disso mais, né? Porque é muito mais fácil julgar um caso concreto do que um caso abstrato. E aí por isso que se tem essas distorções de entendimento. Mas antes de entrar nesses casos mais práticos, você falou que os direitos humanos eles estão listados na Constituição Federal, né? Entre outros no artigo 5º. E você falou que os direitos humanos eles surgem pelo simples fato de nós sermos seres humanos. Eu queria entender, pessoal, qual a diferença então de direitos humanos e direitos do homem, porque tem uma diferença, né? E por que os direitos humanos, se eles nascem só pelo fato de sermos humanos, por que ele precisa ser positivado? Bem, quer responder essa? A questão dos direitos humanos, acho que distinguir entre direitos humanos e direitos do homem entra numa dimensão acadêmica que talvez não seja interessante aqui, né, do ponto de vista prático. Mas ele tem esse aspecto de universalidade, ele deriva da condição humana, da dignidade humana, que nós dizemos que é o fundamento material, né, o que fundamenta a existência de outros direitos, e tem um nível de universalidade porque eles estão consagrados aí, não só nas diversas constituições, mas nas normas internacionais, nas convenções de direitos humanos, eles aparecem ali com a dimensão de proteção semelhante, né? Direito à vida, direito à liberdade, outros direitos individuais, também numa dimensão coletiva, como o Emerson colocou, direitos sociais, direitos culturais. E aí a forma como esses direitos vão sendo positivados nas diversas constituições, isso vai variando, né? A gente costuma colocar ali, às vezes, direitos humanos, a dimensão universal e conceitual que nós temos. Mas quando eles vão para a Constituição, aí assume esse caráter de direitos fundamentais, né? Mas é mais ou menos essa equação aí que nós temos. Se nós observarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, nós vamos ver esses direitos ali, independe de uma dimensão histórica concreta, eles têm uma consagração universal, né? Se espero que todos os países assumam o compromisso de, nas suas constituições, protegerem, tutelarem esses direitos, né? Mas o nível de proteção vai variar de país para país. Exato. Por exemplo, tem discussões sobre o aborto, se vai agredir o direito à vida, né? A criminalização, a descriminalização do aborto, por exemplo, tem uma percepção aqui, né, se afeta, se não afeta, em que nível afeta, e outro sistema tem uma percepção diferente, tá? Então, embora nós temos o direito à vida consagrado ali nas diversas constituições, nós temos variações em função dos níveis de proteção de acordo com a percepção de cada estado. Um exemplo disso são as penas, né? Você tem países, por exemplo, que são estados democráticos de direito, que têm pena de morte, como os Estados Unidos. Prisão perpétua, como na França. E no Brasil, não tem como, porque no Brasil afetaria o princípio da humanidade.
Sim. lesaria um princípio do direito penal, que é um princípio da humanização das Isso. penas. A pena não pode ter um caráter que lese a dignidade da pessoa humana, que seria uma pena perpétua, uma pena de morte. Ou seja, como disse o Sérgio, nós vamos ter essas variações aí. Não é uma coisa repetitiva. E Hum. os direitos humanos são direitos universais tipo, se eles são universais, eu suponho que vocês já falaram que eles não são brasileiros, né? Não é uma característica brasileira ter na Constituição defendido os direitos humanos. De onde que ele surge? Quando que ele surge? Tipo, o mais importante, por que surge essa categoria de defesa dos direitos humanos? Surge com a necessidade de as pessoas serem protegidas do próprio Estado. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, Na eu época acho, né? dos reis, como é que se decidiu a vida das pessoas? De uma forma completamente sem qualquer tipo de discussão sobre a vida da pessoa, sobre a liberdade da pessoa, sobre a justiça. Você decidia a vida das pessoas porque o rei, né, os reis eram o quê? A expressão de Deus, né? O rei era Deus, então ele podia decidir a vida das pessoas. Então, os direitos humanos são fundamentais, os direitos fundamentais são fundamentais, justamente o termo é esse. Por quê? Porque o Estado não está acima da pessoa. A pessoa é mais importante do que o próprio Estado. Justamente, até o Hamilton Bueno de Carvalho fala, portanto, que quando você muitas vezes defende garantias contra os abusos do Estado, contra os excessos do Estado, você é contra o poder. Porque muitas vezes você pensa, o Estado representa a todos, representa a sociedade, mas muitas vezes o violador é o Estado através das suas agências de controle, através dos seus agentes políticos. O próprio violador é o Estado. E nós precisamos, muitas vezes, ser contra o poder para explicar, olha, existe algo que está acima dos interesses do Estado, por exemplo, na persecução penal. Existe algo que está acima dos interesses do Estado, que é o interesse da pessoa. Então, os direitos fundamentais da pessoa, eles não podem ser solapados, subjugados. Não, eles se sobrepõem aos interesses do Estado. Caso contrário, se não fosse assim, uma vez um aluno meu, ex-aluno, chegou e disse, professor, eu sou das antigas, policial aposentado, sou das antigas, e eu lhe falo com toda sinceridade, o melhor método para conseguir tudo, não tem método melhor do que esse, é a tortura. Aí eu digo, meu irmão, não fale isso não, pelo amor de Deus. Não, eu falando aqui só para o senhor. Claro que eu não vou falar isso em público, mas eu vou dizer o seguinte, na minha época, aí falou, década de 80, década de 70, 80, na minha época, a gente conseguia informação, aí começou a falar, meu irmão, isso é absurdo. Você já pensou quantidade de pessoas que simplesmente terão seus direitos violados? Isso, se você faz isso, você abre mão simplesmente dos direitos fundamentais da pessoa humana. Aí você quer me dizer que é o melhor método? Não, se você está analisando sob um prisma puramente de pode tudo, então não precisa do Estado, não precisa da sociedade, nós podemos virar o faroeste, então também não precisa da polícia para prender, cada um resolve do seu jeito, não precisa de um sistema processual, cada um resolve do seu jeito as suas questões, vira tudo vingança privada, não é assim. O Estado existe justamente para garantir o devido processo penal constitucional. A polícia existe como parte integrante da segurança pública justamente para buscar os elementos de informações sem utilizar métodos que violem os direitos fundamentais. Mas não foi possível obter, então faz parte. No Japão também, muitas vezes, não se chega a uma autoria, na Noruega também, nos Estados Unidos, faz parte, na Inglaterra. Isso. Aí, pessoal, vocês falaram que o direito à saúde, direito à educação, direito à segurança pública, eles são enquadrados como direitos humanos, né? Ou entendi errado? Sim, também. Isso não seria mais uma prestação de serviço, assim? Porque um direito, ele entende que é algo que é dado para alguém. Só que, tipo, mesmo o sistema de saúde público, por exemplo, é um serviço que o Estado está prestando para o cidadão. Né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo,
o que tem na a Constituição deles, né, na Carta de Independência lá que o Thomas Jefferson redigiu, que os direitos fundamentais é o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, que pode ser traduzido como direito à propriedade, né, no caso mais prático, assim. Será que não seriam esses aí os principais direitos humanos? Direito à saúde, à educação, à segurança, à proteção, A nossa visão sobre direitos humanos, é importante entender isso, ela é muito influenciada pelaquela afirmação histórica que houve na Revolução Francesa, né, naqueles lemas de liberdade, igualdade, fraternidade. Até as dimensões que a gente identifica hoje de direitos humanos, né, que alguns chamam de gerações, Professor vão Paulo a partir Bonavides. o professor Paulo Bonavides bem já ensinou e colocou isso. Ela começa com os direitos individuais ali associados à liberdade, né? E depois, com a evolução social, vão sendo integrados aí direitos associados à igualdade, como é a saúde, como é a educação, entre outros, né? Dessa esfera. E num terceiro nível se fala ali da dimensão de fraternidade na relação entre os estados. Hoje, por exemplo, o meio ambiente se entende como um direito fundamental, né, Muito bem citado, de nível como internacional, é que a funcionaria isso na segurança, prática? a paz internacional, né, a direito à segurança e à paz também no cenário hoje de terrorismo também vão sendo integrados aí nessa órbita, né? Então isso são direitos compreendidos como associados ali à dimensão humana mesmo, mas nos seus diversos estágios de evolução ali histórica, né? Então aquela compreensão individualista ali do iluminismo do final do século XVIII, né, que aparece também, como você citou aí na Constituição dos Estados Unidos, isso foi fruto aí de uma reelaboração também, e hoje se entende aí um espectro maior aí dentro da figura dos direitos humanos. E nesse caso, o que é que não seria direitos humanos, por exemplo? Porque tá me parecendo que direitos humanos engloba todos os direitos que existem, ou não? O que é que Não, estaria fora do escopo? direito, por exemplo, à reparação de um dano, uma relação... Vamos citar... Tem direito... vamos citar, por exemplo, simplesmente um âmbito de trânsito. Sim. Por exemplo, eu não posso dizer que o direito de estacionar numa via pública ou não estacionar e ser multado. Direito, né? Não, você tem se é permitido estacionar ali, é um direito. Se não tem uma vedação, se tem uma norma regulamentando as questões de trânsito e eu posso estacionar ali, eu tenho o direito de estacionar ali. Sim. Mas isso não tem uma dimensão de direitos fundamentais. Você não pode falar de... Eu tenho tipo assim, só se fôssemos para o âmbito da liberdade, tudo, entendeu? Porque, na verdade, eu acredito que a dúvida seja o seguinte: o ordenamento jurídico tem normas em tudo que é a escala de hierarquia. Sim. Então, talvez a dúvida seja essa. A tal da pirâmide de Kelsen, é isso? Talvez a dúvida seja, tipo assim, vamos dar um exemplo aqui atual, né? A polêmica da maconha. Sim. Então, você tem essa discussão das drogas lícitas e das drogas ilícitas, certo? Drogas lícitas e drogas ilícitas. O álcool, muitas pessoas não sabem, ele é uma droga lícita. O Ministério da Saúde considera o álcool uma droga, tanto que gera dependência, gera problemas de saúde, mas é uma droga considerada lícita. Então, um cigarro, por exemplo. Mas você não pode dizer, do ponto de vista da liberdade, eu posso falar direito fundamental à liberdade. Por isso que eu posso fumar, por isso que eu posso tomar um vinho, uma bebida alcoólica. Agora, você não existe o direito a... Fumar maconha. Não, na verdade, maconha é ilícito hoje em dia, não foi liberado. Né? Não foi liberado, continua sendo ilícito. Né? Continua sendo ilícito. Não, então, você não tem o direito a fumar maconha. Não tem. Na verdade, não existe o direito de fumar maconha. Não é algo lícito, não é algo permitido. É um ilícito hoje, de acordo com o Supremo, até 40 gramas, um ilícito administrativo, digamos assim. Sim. Agora, então, muitas vezes você tem questões que estão positivadas, por exemplo, que na verdade você não vai dizer que isso é um direito fundamental. Só se você for para o direito fundamental, porque tudo termina no direito fundamental. O fundamento é o direito ali que está assegurado na Constituição. Né? Tudo você vai
Por exemplo, o Emerson bem colocou aqui a situação do trânsito, né, um direito assim, de estacionar, óbvio que isso não é um direito humano, embora, em última análise, você vai fundamentar ali na liberdade, mas não é algo que vai mexer direto na sua liberdade a ponto de afetar isso numa dimensão ali mais grave, né? Exato. Como também a reparação de um dano, alguém causou um dano no meu carro, eu vou ter a reparação do dano, isso não é um direito também humano, não é um E, direito ali que está num nível de pode, fundamentalidade, embora ele, em última análise, vai mexer na Porque, propriedade. Então, em última análise, tudo chega tudo nos direitos chega, porque fundamentais. eles são os fundamentos, né, É. da construção ali da vida, mas os diversos direitos ali nas relações corriqueiras entre as pessoas, nas relações privadas, eles não se compreendem como direitos humanos, e né? qual a diferença de direitos humanos para os direitos, por exemplo, civis? É isso, justamente, né? Direitos civis, direitos políticos. Tem. A ordem Estão jurídica. englobados, né? Então, Na verdade. isso. E nesse caso da maconha que deu muita polêmica, foi tipo 2, 3 semanas atrás, né? O que foi que Esse o caso da Supremo decidiu? maconha é interessante porque, veja, envolve direitos fundamentais. O caso da maconha foi bom você ter perguntado, Sim. porque envolve diretamente direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte: a pessoa que ela resolve consumir cigarro de maconha, ela está simplesmente agindo no âmbito da sua liberdade, no âmbito da sua intimidade, no âmbito da sua vida privada. É uma conduta que vai atingi-la exclusivamente, é uma decisão, é um ato, é uma conduta que não atingirá terceiros, atingirá somente a si, tanto que também o Supremo faz menção a um dos princípios do direito penal, que é o princípio da alteridade. Sim. Uma conduta que somente reflete na própria pessoa, sem atingir terceiros, sem lesar bens de terceiros, não pode ser criminalizada. E a base constitucional, o Supremo citou princípio da liberdade para descriminalizar da intimidade e da vida privada, que são direitos fundamentais individuais. Assim, E num conflito ali, talvez com a saúde pública, que era o que se estava que é a saúde pública. colocando, que é o bem jurídico protegido nessas normas que criminalizam condutas relacionadas a drogas, né? Relacionadas à comercialização de drogas e ao próprio uso, segundo a posição ali que foi do legislador. É importante entender que os direitos humanos, na proteção dos direitos humanos, eles estão em permanente tensão, vamos dizer, o que nós chamamos existe um conflito ali que os tribunais vão precisar decidir, os juízes e tribunais em concreto, o que é que vai prevalecer. Por exemplo, existe um direito fundamental que é a intimidade, a privacidade. Por outro lado, existe um direito à informação. Então, vem ali a imprensa para divulgar uma situação que é da vida privada da pessoa. Pode divulgar, não pode divulgar, até que ponto pode divulgar em nome do direito à informação. acho que sempre pode, né? Tipo, eu nunca vi a imprensa Tem que sendo preservar um núcleo responsabilizada. de intimidade, a honra da pessoa, por exemplo, precisa ser preservada, não pode chegar ao ponto de afetar ali a honra de uma forma ilícita, né? Então, muitas vezes esses direitos estão em tensão e é preciso o tribunal fazer ali o que se chama de ponderação e verificar qual que vai prevalecer na situação concreta, com o mínimo prejuízo do outro, né? Então, essas são as complexidades da vida que estão com frequência aí nos tribunais, no Supremo, e é isso que gera as discussões, né? O debate sobre a descriminalização do aborto está inserido aí também, o debate sobre descriminalização do uso de drogas também está inserido aí, porque Vamos são falar mais. situações que conflituam ali. Vamos falar sobre assim, é só um juízo de valor que obviamente não tem validade nenhuma, né? Mas eu sou a favor de que se criminalize a maconha. Mas tem 2 pontos aí que, pela tua fala, intimidade, liberdade, não fazer dano a terceiro, também poderia liberar o uso de, por exemplo, cocaína, crack, desde que, obviamente, não fizesse mal a terceiro. Aí a gente está falando de nível de alteração no sistema nervoso central que cada uma dessas drogas causa. Mas, né, até aí não teria problema, então, em usar cocaína, crack, drogas mais pesadas por causa dessa justificativa. E outra, que é um ponto de juízo de valor, né? Mas cabe ao Supremo regulamentar esse tipo de pauta, ou seria uma atribuição do legislativo? Será que não seria uma interferência do Supremo em atividade de outro poder? Isso é uma repergunta de uma resposta muito complexa. Porque você pode analisar em 2 perspectivas. Quem é o guardião da Constituição?
É o Supremo. Então, quem é que deve averiguar se uma norma ela tem compatibilidade com a Constituição Federal ou não? Quem é que deve dizer se uma norma é inconstitucional ou não? É o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal deve ter muito cuidado para não usurpar a função do Poder Legislativo. Então, é todo o tempo tentando ali, como todos nós sabemos, é um equilíbrio entre os três poderes. Sim. Agora, o difícil é você estabelecer esse equilíbrio. Porque, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal, nesse caso da maconha, foi instado pela Defensoria Pública. Sim. Lá de São Paulo, a Defensoria Pública pegou um caso, 2 gramas de maconha, e simplesmente foi perguntado para o Supremo Tribunal Federal, para que todos consigam entender. É justo que uma pessoa que é usuário, por causa dessa quantidade ínfima, seja processado criminalmente? A pessoa terminou com uma pena de prestação de serviço à comunidade. É justo? Ela não atingiu ninguém, ela não lesou ninguém. Então, foi um julgamento de um caso concreto. De um caso concreto. Quantidade ínfima. Aí o Supremo queria... E a turma ficou com raiva porque pode abrir precedente, é isso? Porque a grande questão é, aí há o outro entendimento, de que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou a fronteira. Sim. Que o Supremo, eu não sei qual é a posição do Sérgio, eu confesso que eu não tenho, assim, ainda uma posição fechada sobre isso. Eu fico questionando, será que o Supremo avançou o sinal? Entrou ali no campo do Poder Legislativo? Mas, ao mesmo tempo, quem é que é o guardião da Constituição e tinha que falar sobre esse tema? Era o Supremo. Enfrentar essa questão. Você pergunta, né? Mesma discussão do aborto. O Supremo pode entrar nesse mérito, é o legislador que tem que tratar sobre a questão do aborto até a 12ª semana de gestação. Não sei qual é a posição do Sérgio, mas é bem delicado isso aí. É um tema bastante delicado. Nós temos visto em outras situações o Supremo com um papel bastante, eu vou usar aqui esse termo, na falta de um melhor, mas ativista, nesse sentido da criminalização e também da descriminalização, né? O que, independentemente desse caso concreto, né, das drogas, que tem suas particularidades, né, mas que se mostra perigoso. Por exemplo, o Supremo fez a criminalização da homofobia, né, da homofobia, da transfobia. Sim, excelente exemplo. Inclusive equiparou ao racismo, né? Foi. Isso, a título de omissão do legislador, né? Me parece um parâmetro muito perigoso dizer que o legislador está sendo omisso em criminalizar um determinado assunto, porque a avaliação político-criminal é do legislador. O Supremo não pode usurpar esse papel. Nesse caso da homofobia, da transfobia, inequivocamente foi uma atitude equivocada, na minha opinião, do Supremo Tribunal Federal, avançou o sinal aí no sentido de promover uma criminalização. Embora muitos falem aí, não, a criminalização já existiu, que o Supremo fez uma interpretação extensiva do que já existia ali no racismo, na verdade não foi isso, né? Isso é de um artificialismo evidente, o Supremo realmente criou uma figura criminosa aí. Que não caberia para ele fazer isso, no teu entendimento. Né? Isso é um papel do legislativo. A questão do aborto é a mesma coisa. Recentemente nós vimos a notícia de que o parlamento francês descriminalizou o aborto. O parlamento francês, quer dizer, um debate ali no órgão representativo da sociedade, as diversas posições foram confrontadas e chegou-se a essa solução aí como certo ou errado. Foi uma avaliação do parlamento francês como um ente representativo da vontade do povo francês e com alteração na Constituição francesa. Aqui no Brasil nós estamos discutindo se o Supremo vai descriminalizar ou não o aborto, o que é bastante equivocado e ultrapassa as fronteiras aí da função jurisdicional, da função judicial, né? Não se pode usar o instrumento aí de controle de constitucionalidade para chegar a tanto. Né? No caso da droga, especificamente, também... Qual a diferença do caso do aborto, da homofobia e das drogas? No caso da droga, o Supremo está, além da questão da descriminalização em si, ele está estabelecendo, e nesse ponto isso é importante mesmo, um parâmetro jurisprudencial para distinguir o uso do tráfico. Né, dentro de um certo patamar. Isso não é peculiaridade brasileira. Isso existe, por exemplo... Se o cara está com 40 gramas ou se ele está com 3 gramas, é isso, né?
Se está acima de 40 gramas, isso não é uma presunção absoluta, né? É uma presunção presunção relativa, mas é um parâmetro, é um referencial que se tem ali para distinguir o tráfico do uso, né? Para comparar rapidamente, o sistema espanhol também não criminaliza o uso, mas ali foi por conta, não é porque o tribunal chegou para descriminalizar. Tá? Existia uma discussão sobre se a lei espanhola, se a redação do tipo se comportava ou não o uso, e o tribunal, numa interpretação, entendeu que o uso não estava criminalizado. E aí, para distinguir o uso do tráfico, também estabeleceu um O patamar Supremo. ali, A o Suprema Tribunal Corte. Supremo espanhol, né? Que não se confunde muito com o Supremo daqui, A Suprema porque Corte deles. eles têm lá um Tribunal Constitucional, além do Sim. Tribunal Supremo, seria o equivalente ao STJ aqui, o Superior Tribunal de Justiça, né? Eles estabeleceram lá uma interpretação da lei nacional, né? E disseram, não, o uso não está criminalizado, não está alcançado por esse tipo, e eu tenho aqui um parâmetro também de quantidade, como é esse que o Supremo está fazendo, né, para estabelecer a diferença entre o uso e o tráfico. Isso é importante. É importante que haja uma referência jurisprudencial para distintiva, né, que oriente até a atividade dos tribunais, não é, Emerson? Para além da questão da criminalização, a descriminalização, porque assumiu até um certo caráter simbólico, né, no sentido de que continua sendo um ilícito, continua sujeito até a sanções administrativas, não vão ser aplicados pelo judiciário, vão ser aplicados supostamente por um ente administrativo, isso ainda vai ser regulado. O Supremo ainda vai fazer norma de transição, o CNJ, aliás, vai fazer norma de transição até que se regulamente o assunto. Então, isso acabou sendo algo um tanto quanto simbólica, a questão da descriminalização, muito mais relevante me parece ser a distinção entre o tráfico, que é substancialmente mais grave, frente ao uso. E isso eu não Aí entendi. por que desculpa, e aí pode responder. Por que o tráfico seria substancialmente mais grave do que o uso se um é condição necessária para o outro acontecer? Tipo, não tem como usar sem primeiro ter comprado, né? Se comprou por É uma definição boa é tráfico. pergunta. É uma boa pergunta. O tráfico, veja só, quando nós pensamos aqui na criminalização de drogas, que interesse é proteger? Todo crime vai ter o que nós chamamos de bem jurídico, né? O que é que se protege? Se protege a saúde pública, certo? É a saúde pública das pessoas que é protegida. Muitos questionam até a existência desse bem. Não, o que é saúde pública é uma coisa muito vaga. Exato. Mas, enfim, isso é o que orienta ali a criminalização. O tráfico, quer dizer, a comercialização de substâncias entorpecentes, assim classificadas, né, por um ente administrativo com um potencial lesivo maior, Deve ser uma de vida. afetar a saúde pública, o tráfico ele tem um potencial maximizador, né, de circularização da droga, de difusão da droga ali na sociedade em diversos níveis. Tá? E por isso tem um aspecto mais grave, além do aspecto secundário, não tão secundário, né, mas outro aspecto de ele estar vinculado a outras A outros práticas ali crimes. para ser mantida. Criminalidade É organizada. uma atividade clandestina que, para se manter, precisa estar e frequentemente está, né? É organização criminosa, está associada a armas, a crimes contra a pessoa. E hoje a maioria dos crimes de homicídios está associada ao tráfico. A maioria. Isso. Ô, louco, sério? Sério. Aí eu não Sim. sabia Com a disso. questão Sim. de facções criminosas. Sim. Por quê? Porque as pessoas me perguntam muito, uma vez me fizeram uma pergunta muito inteligente. Por que os integrantes de facção brigam entre si? Destruindo vidas, suprimindo vidas, cometendo chacinas. Porque a pessoa, por exemplo, comete uma chacina destruindo a vida muito triste, muito lamentável, de 5, 6, 7 pessoas. Muitas vezes inocentes. É porque, como existe uma disputa pelo território da droga, pelos pontos de venda de droga, pelo território da droga, nessa disputa, quem tem mais poder prevalece. E você tem mais poder se você é temido. Quanto mais temido você for, mais poder você tem. Eu vou lhe dar um exemplo, que sabe qual é um dos maiores problemas que eu enfrento hoje como defensor público? As pessoas simplesmente aterrorizadas, expulsas das suas casas. Sim. Aí você me pergunta, quem é que expulsa as pessoas da sua casa? Que tipo de criminalidade é que expulsa uma pessoa da sua casa? São organizações criminosas relacionadas ao tráfico. Expulsa porque a pessoa, digamos, não atendeu aos interesses do grupo. Expulsa porque as pessoas
de alguma forma podem estar dedurando, né? Uhum. Podem ser olheiros, expulsam pelos mais diversos motivos. E você me pergunta, e como é que a pessoa sai da sua casa? Ela sai da sua casa porque ela teme. Então, quanto mais você é temido, mais poder você tem. Lá onde do lado que eu moro no Papicu. Eu não sei se vocês passaram, tinha uma época que tinha tipo um mini Cracolândia ali numas ruas que dava pra ali pro Bom Preço, que agora é Atacadão, ali perto do Sam's Club. Sim. Sim. E a polícia já, uma vez a cada 2 meses, assim, a polícia chegava lá e desmanchava o negócio, mandava o pessoal sair e dava, sei lá, 2, 3 dias, voltava. Aí teve uma vez que teve um assassinato lá nesse negócio e a polícia passou muito tempo lá, meio que policiando ali. Aí depois que eles saíram, a Cracolândia voltou, aí o pessoal do tráfico falou, ó, não quero mais isso aqui, um dia depois o pessoal já tava indo embora e até hoje não tem mais. Então o pessoal tem essa Verdade. população É, vulnerável tem mais medo do Uhum. próprio tráfico do que do Estado, né? e o caminho é um caminho de longo Longo, sim, prazo, para muita sim. calma. Não adianta você querer resolver isso com, por exemplo, violência, porque Com certeza. não vai resolver. Eu sempre digo, é você garantir vantagens lícitas para as pessoas praticarem atividades lícitas, Uhum. mudar na prevenção primária. Perfeito. A prevenção primária vai ser a base a longo prazo para mudar isso Uhum. daí. Então, assim, só para concluir a resposta da tua pergunta, assim, não dá para comparar em nível de gravidade um tráfico com o uso, por mais que exista essa ideia, né, de muitas pessoas e correta até certo ponto, de que, mas é o uso que vai alimentar o tráfico, né? De fato, se só tem tráfico porque tem uso, mas a atividade do tráfico ela tem tantas ramificações, tem um aspecto em si que a torna de muito maior gravidade do que o uso de uma pessoa que muitas vezes é viciada, ou mesmo que seja um uso ali recreativo. Embora exista a ideia, que é séria e deve ser considerada também, de que o uso ali é que está alimentando o tráfico. Né? Um outro fator de gravidade que a gente encontra em alguns países, mas aqui também, muito no judiciário, mas não no legislativo, né? Citando, por exemplo, a lei espanhola que eu coloquei novamente, existe uma pena para tráfico de substâncias derivadas da maconha, da cannabis, em geral, Exato. e existe outro limite de pena mínimo e máximo para tráfico de substâncias derivadas ali dos opiáceos, né? Que seria cocaína, heroína, crack é algo muito mais grave. Então, são penas substancialmente mais graves, o que reflete uma política criminal ali, vamos dizer, gradualista, né? Muito Já no nível interessante. E abstrato. muito interessante, você Muito concorda? interessante, exato. E isso deve ser considerado, já que a proteção é a saúde pública, claro que drogas Muito mais bom. Muito pesadas bom. afetam de forma muito mais significativa a saúde, né? Aqui no Brasil, essa distinção que é feita é muito ali a critério do juiz no caso concreto. Se É o tráfico é de verdade. maconha, se o tráfico é de crack, é a percepção do juiz no caso concreto, qual é a pena concreta que ele vai aplicar. Não existe uma parametrização disso, né? Esse é um outro fator também a ser considerado nesse debate. E por que a defesa dos direitos humanos virou associada a uma pauta de esquerda, assim, que não, pelo que vocês falaram, são pautas comuns e que... Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo assim, por exemplo, os liberais, né, defendem direitos humanos, defendem Exato. direito à liberdade econômica, à liberdade contratual, né, à propriedade, que são direitos humanos, né? Uhum. A questão é que alguns direitos humanos de algumas pautas são mais associadas à esquerda, de outras pautas são mais associadas à Perfeito. direita. Isso Perfeito. tá dentro do debate democrático normal, a preponderância que você vai dar a uma coisa ou a outra depende ali da sua visão política, da sua visão Perfeito. ideológica, né? E está dentro ali do Perfeito. debate normal entre as pessoas. É como você disse, Hum, você tem as ideologias políticas hum. e, claro, a depender da sua ideologia política, você tem como bandeira um determinado direito Que você considera mais fundamental que você importante, considera né? mais importante. Uhum, Eu, por exemplo, eu costumo dizer que o meu, e sem falar de política, né, porque Uhum. eu costumo dizer que nós temos que ficar distante dessas, Também acho. principalmente nós que somos professores, tudo, temos que isso, ficar distante dessas das polarizações polarizações polêmicas, né? partidárias, né? Uhum, Mas eu, por exemplo, eu como cidadão, o professor Emerson como cidadão, na hora de votar, um dos meus principais critérios é o meio ambiente. Eu sou, assim, causa meio ambiente futebol clube. uhum, Para mim é muito importante, por exemplo, que um político ele
tenha uma pauta de meio ambiente muito forte. Animais, proteção a animais. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que ela pensa o seguinte: não, para mim não é, o meio ambiente como direito não é tão importante. A pauta de defesa dos animais não é tão importante. Para mim existe uma pauta que eu considero mais importante de direitos fundamentais, de direitos humanos, que é mais importante. Faz parte muito da concepção da pessoa, percepção de mundo. Exato. E como é que o sistema judiciário brasileiro hoje ele garante a defesa desses direitos humanos e desses mais polêmicos, né? Então, direitos humanos dos homossexuais, dos transgêneros. Eu acredito muito que nós melhoramos muito, avançamos muito, inclusive o Poder Judiciário, as instituições em geral, na defesa dos direitos das minorias, Sim. dos vulneráveis. Porque, por exemplo, hoje nós temos uma série de políticas públicas e de ações e de medidas judiciais em favor, por exemplo, das pessoas em situação de rua. Não se fala mais morador de rua, né? As pessoas em situação de rua. Antes nós não tínhamos. Você olha, há 20 anos existia um olhar para esse grupo de pessoas vulneráveis? Não, hoje existe. Inclusive a Defensoria Pública tem hoje um núcleo que se dedica a isso, que é o núcleo da moradia. Sim. É uma evolução. O que é o núcleo da moradia? É um núcleo que cuida justamente da situação desse grupo de pessoas vulneráveis, pessoas em situação de rua. Aquela pessoa que, por exemplo, ou tem alguma questão para regulamentar de posse, de moradia, ou não tem moradia e busca realmente esse direito. Porque nós ainda estamos naquela luta de acesso aos direitos. É como a gente sempre fala, existe o idealismo normativo, que é eu brinco, né? Conto de fadas constitucional. Por quê? Porque ainda é um conto de fadas. Né? E existe Por que é um conto de fadas? Porque quando Por você... que é idealista, tu falou? Porque quando você analisa, vou dar um exemplo bem básico. Basta você ir no salário mínimo na Constituição Federal. O texto lá diz que o salário mínimo deve atender à educação, saúde, diversão, segurança, previdência, moradia. O salário mínimo deve atender a tudo. E nós sabemos muito bem hoje que uma pessoa que vive com um salário mínimo, ela é um sobrevivente. Ela sobrevive. Uma família hoje, uma família de 4, 5 pessoas, todos precisam estar trabalhando para sair daquela faixa de sobrevivência e conseguir algo a mais. Hoje, quem vive sustentando 2, 3 filhos com um salário mínimo é um sobrevivente. Basta você ir no supermercado e você... Mas quando eu falo hoje, hoje e ontem também. Né? Hoje sim. Não tivemos o período Suíça do Brasil. Então, nós ainda estamos lutando para as pessoas obterem o mínimo existencial. O mínimo que garante as pessoas viver, ter felicidade. Outro dia eu vi um texto sobre futebol, dizendo o seguinte, que como o futebol é importante num país onde as pessoas elas não têm, por exemplo, condições, a imensa maioria não tem condições financeiras, econômicas, de ter acesso a viagens, digamos, a cultura, a uma educação mais ampla. Então, como o futebol é importante, porque é uma forma que gera grande envolvimento de todos, muito acessível, gera diversão, gera felicidade, lazer, muito democrático. Como é importante? Nós, então, ainda estamos buscando acesso aos direitos. E a Defensoria Pública, eu costumo dizer, a Defensoria Pública do Poder Judiciário, do Ministério Público, de todas as instituições, é a mais nova. A Defensoria Pública do Ceará foi criada em 1994, então ela é muito nova, a Defensoria Pública ainda. E a nossa luta é para garantir o acesso aos direitos fundamentais da imensa maioria da população. Porque quando você fala quem são os clientes da Defensoria no Brasil, a imensa maioria da população é nosso cliente. Isso. As constituições ali do mundo ocidental, elas são, claro, com variações ali de uma para outra, mas não, na essência são constituições muito parecidas. Os direitos estão declarados ali universalmente, nós temos referências internacionais. Acho que os grandes desafios, né, se passa por isso aí que você falou,
os direitos estão declarados. A questão é como eles vão ser efetivados, os mecanismos para a efetivação desses direitos nos diversos estados, com os desafios ali de cada um, né, em termos de riqueza, de evolução social, de evolução cultural, etc. Mecanismos, portanto, para a efetivação desse direito. E tem um outro fator também de como se dá o relacionamento entre esses direitos, né? Quais que preponderam. Por exemplo, uma coisa que se diz muito hoje, nos Estados Unidos tem uma Constituição ali muito sintética e muito voltada ali para a valorização dos direitos individuais, né? Se dá uma preponderância para esse aspecto. Por exemplo, a liberdade de expressão lá tem uma maximização muito maior do que tem, por exemplo, aqui no Brasil e nos sistemas ali mais europeus, né? Isso é claro. Tanto que esse debate que nós temos hoje de liberdade de expressão, regulação, Nossa, lá é né? impensável que isso aconteça. Isso, lá a regulação, os americanos são mais Liberais. refratários a isso, né? Ao passo que, por exemplo, na Alemanha já se está fazendo regulação de uma forma bem... O que é que vocês que tem alguma opinião sobre isso? Então, não, é como se, vamos dizer, de liberdade de expressão existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, existe nos sistemas europeus, é um direito que está ali declarado. Esse é o meu ponto que eu estou colocando, né? A questão de o nível de preponderância que se dá a esse direito, a extensão protetiva a esse direito é que vai variar de acordo com as percepções de cada povo, né? Perfeito. Esse é um ponto também a ser considerado. Os direitos estão declarados, estão consagrados. Os dois pontos principais, para sintetizar, mecanismos de efetivação de vários direitos que estão declarados. Aqui no nosso caso do Brasil, há uma sensibilidade muito na pauta dos direitos sociais, em termos de efetivação. Que mecanismos nós vamos construir, que mecanismos nós queremos, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, a questão de que relacionamento nós temos entre os diversos direitos, quer dizer, qual é o nível de extensão, de preponderância que a gente vai dar a um direito frente a um outro que com ele vai se tensionar ali. Perfeito. Né? Liberdade de expressão, regulação da internet, para limitar a liberdade de expressão. Como é que o Brasil vai trabalhar isso? Existem as referências, é como o nosso povo vai resolver isso, né? O nosso parlamento, o nosso legislativo e o judiciário também para coibir os excessos. Né? Exato. E outra coisa que é muito importante, só complementando o que o Sérgio falou, nem tudo é questão de poder judiciário. Perfeito. Nem tudo é questão, como as pessoas muitas vezes pensam, de esses problemas serão solucionados pelo poder judiciário. Na verdade, o ideal é o poder judiciário ser minimamente acionado. Minimamente acionado. Nós temos condições de, como sociedade, resolver essas questões referentes a acesso a direitos fora do poder judiciário. É porque aqui no Brasil, eu estava até discutindo com isso com o pessoal do mestrado lá que eu estou fazendo, as questões foram muito judicializadas, né? Sim. Assim, quando a gente olha o nível de contencioso tributário no Brasil é um dos maiores do mundo, o nível de processo de justiça trabalhista também, Sim. né? Então, mas eu quero fazer um episódio aqui só sobre o sistema carcerário brasileiro. E aí, se vocês tiverem recomendação de convidado, podem ficar à vontade. Mas eu queria entender a relação dos direitos humanos no sistema carcerário, assim, porque eu conheço praticamente zero disso, né? Mas eu sei que, mais pelo que eu vejo na mídia e tal, a situação lá é meio complicada, né? No sentido de superpopulação, a proteção que os próprios presos têm com relação aos agentes penitenciários. Então, como que vocês veem a proteção dos direitos humanos no sistema carcerário? É interessante isso porque nós acabamos de falar de conto de fada e realidade prática. Você olha a lei de execução penal. O que é? A LEP, a lei de execução penal, é a lei que regulamenta as questões do sistema penitenciário, as questões relacionadas à execução da pena, que é no momento que a pessoa é julgada, acaba toda a possibilidade de recurso, a pessoa cumpre aquela pena que foi estabelecida. Então a lei de execução penal justamente trabalha toda essa estrutura dos órgãos que cuidam, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, Defensoria Pública e o Poder Executivo, da aplicação da pena, os direitos dos presos, os deveres do preso, tudo isso daí é a lei de execução penal. Digamos assim, a lei que foi criada para, digamos, regular essas questões referentes à
sistema prisional, digamos assim, para que todos possam entender. E lá você tem uma questão que é claramente esses dois mundos. Melhorou muito, já foi pior. Já foi muito pior, melhorou muito. Mas não melhorou para você dizer hoje a lei de execução penal é cumprida fielmente. Não. Ainda há muito trabalho a ser feito. Por quê? Você falou um ponto fundamental. Nós continuamos com as unidades prisionais, quase todas, superlotadas. E não é um fenômeno aqui do Estado, é um fenômeno nacional, um fenômeno do Brasil. Dificilmente a LEP consegue ser cumprida aquela quantidade mínima de espaço para cada interno. Então você vai encontrar celas com 8 pessoas, quando na verdade deveriam ter 4. Você encontra com 12, quando na verdade deveria ter 4 pessoas ali naquele espaço, no máximo. E o problema, tem um agravante ainda, e isso é só achismo, de novo, quase tudo que eu tô falando aqui é que eu vejo na mídia, então pode ser que eu esteja falando alguma informação errada, mas o nível de... a quantidade de pessoas que cometem crime no Brasil é muito inferior à quantidade de sentenças, né? Ou seja, tem muito crime que não é nem levado a pauta. Sim. Ou seja, o nível de aí pessoas... pelo número de prisão cautelar, né? Exato. De prisão então, preventiva de pessoas que são presas que ainda não foram julgadas. Não, eu tô falando tipo, a pessoa comete um crime e não é condenada por esse crime que ela cometeu porque não é nem julgada por isso. Tipo, as autoridades policiais não ficam nem sabendo. Basta citar o exemplo do homicídio. No Brasil, Sim. a última estatística que saiu, a cada 3 homicídios, você só consegue chegar à autoria de 1. Então era para ter ainda mais gente presa. Ou seja, Era. E mesmo assim... Mas existe um problema que estão sendo encarcerados usuários de drogas, estão sendo encarcerados autores de pequenos furtos. Né? O Emerson conhece bem essa realidade. Não existe um critério de prisão preventiva, de manutenção de prisão em flagrante em situações de criminalidade de muito menor gravidade relativa frente ao que seria caso mesmo o pessoal está de prendendo por uns crimes que não encarceramento. deveria prender e os crimes que deveriam prender não estão prendendo, é isso? Sim, você tem um problema muito... Eu sempre digo, tempo e energia é um só. Sim. Então você tem que lembrar sempre onde você está colocando seu tempo e a sua energia. Infelizmente, no Brasil, nós temos muitas pessoas... Vou dar um exemplo do tráfico de drogas. Na minha opinião, qual é o maior problema que envolve drogas no Brasil? O maior problema é porque quase todas as pessoas que são presas por crime de tráfico são pessoas como seres humanos, como já dizia o professor Hamilton Bueno de Carvalho, indignos de viver, invisíveis sociais e completamente descartáveis pelos grupos criminosos. Ou seja, você prende 1000 pessoas por tráfico, você vai ver o perfil 1000 canela fina. Outro dia eu atendi uma senhora, as 2 filhas presas no Instituto Penal Feminino, os 3 filhos presos, 5 filhos presos. A mulher não tinha uma casa, a mulher não tinha uma moto. Eu disse para ela, minha senhora, todos os seus filhos estão presos por tráfico. E nunca ninguém conseguiu criar patrimônio. Família toda. Porque quando você pensa tráfico, você pensa o quê? O cara é sujeito ali na beira-mar, sujeito ali na praia, tomando cerveja, uísque, com um carro importado na porta, um jatinho particular. Isso é coisa de filme. Isso é coisa de série. A realidade é outra. A realidade é que a imensa, quase todos que são presos por crime de tráfico de drogas. O braço operacional ali do tráfico. O braço operacional são pessoas invisíveis, descartáveis. Você pode prender 1000, tem mais 1000 naqueles mesmos lugares para ocupar o espaço e fazer aquele trabalho. Então, qual é o grande problema? E é muito caro. Eu fiquei chocado quanto custa um preso. A última média, R$3.000. Um preso. Não estou falando por ano, é por mês. Sim. Você imagina, em alguns estados é 3.500, em outros 2.800, tem estado que é 4.000, né, esses custos, mas a média, R$3.000 um preso custa. É por isso que falam que para colocar para trabalhar, né? Sim, por isso que é muito importante. E esse é o caminho. Eu não vejo... Você não vê incompatibilidade entre a defesa dos direitos humanos e colocar preso para cumprir trabalho? Trabalho é direito. Não, trabalho penitenciário. A lei de execução penal prevê isso. É como o Emerson colocou, eu costumo dizer até aos meus alunos que
não existe área ali do direito em que haja um maior distanciamento, né, entre a previsão legal e a prática, como da lei de execução penal. De fato, por questões estruturais, por questões funcionais, mas é previsto o trabalho, é prevista diversas situações que, se aplicadas, né, certamente conduziriam a outro cenário, né, mas por E por que é diversas tão polêmico isso? porque, primeiro, há situações estruturais, há situações funcionais, a própria sociedade, o sentimento que tem é de que o presídio deve ser uma coisa que fica ali isolada e ninguém quer saber o que acontece ali, ninguém quer ver. E os próprios fatores de reforma, que também são fatores a ser considerados nesse superencarceramento. Agora, por exemplo, na última reforma, nós tivemos o aumento do limite de cumprimento de pena, né, de 30 para 40 anos no Brasil. Nós tivemos aumento dos percentuais para progredir de regime, Sim. substancialmente também, né? Quer dizer, precisa ficar mais tempo encarcerado antes de progredir de regime. E se esses mecanismos eles são necessários até para formas de criminalidade mais graves, né? Vamos dizer, para um líder de organização criminosa, vamos dizer, para situações muito mais graves e alarmantes, elas acabam atingindo também essas pessoas que o Emerson disse que estão ali no nível, vamos dizer, na ponta, são completamente descartáveis. E para resumir isso, nós poderíamos dizer, não existe uma racionalização da nossa política criminal. Não há. Fica ali no concreto, o que cada um acha que deve ser em relação ao outro. Há uma certa aleatoriedade mesmo aí de quem se manda para a prisão, de que forma, e nós, na verdade, não fazemos uma gestão racional. Você é economista, né? Nós não fazemos uma gestão racional dos nossos recursos do ponto de vista de política criminal. Essa que é a realidade, né? A percepção comum que se tem é que no Brasil as pessoas passam pouco tempo presas. Não sei se é porque sai muito na mídia essa questão mais de preso de crime de corrupção política, que passa pouco tempo mesmo, mas essa percepção é equivocada? Vocês acham que as pessoas passam pode mais até tempo? existir, se for pensar assim na norma em geral, o Brasil trabalha, Porque tem antes muita... era 1/6, né, da pena, aí se considerava muito pouco, aí depois as reformas foram aumentando, foram destacando situações mais graves como de crime hediondo. Tem esse aspecto aí que pode ser pensado, pode ser discutido, pode ser debatido, mas o que há muito também é gente que passa muito tempo presa. Nós temos situações, o Emerson conhece bem essa realidade, né? Mutirões feitos na defensoria de gente que já cumpriu pena e continua preso, de gente que está presa há mais tempo porque simplesmente não tem. Porque você tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão do sistema. Você tem uma quantidade imensa de pessoas. Aqui, e eu costumo aprender isso muito na minha vida. Toda vez que nós temos problemas, o problema ele tem que ser compartilhado. Muito fácil apontar o dedo. Sempre tive esse cuidado. Eu nunca cheguei e disse, olha, isso é culpa do Poder Judiciário, isso é culpa do Ministério Público. Não. Todos nós somos, o time de justiça. OAB, Defensoria, Poder Judiciário. Se tem um problema, nós somos parte desse problema. Nós temos um problema muito sério hoje, que é o do preso provisório. A pessoa deveria ser, se você for aplicar os prazos processuais, a pessoa deveria ser julgada em 90 dias, vamos estender, 120. Sim. Depois que foi preso provisoriamente. Sim, depois que foi preso pela primeira vez, preso em flagrante por um crime de roubo, por exemplo. A pessoa deveria ser julgada, vamos estender um pouquinho mais, deveria ser julgada em 150 dias. Seria razoável ser julgado em 200 dias? Mas o que é que você acha de uma pessoa que passa mais de 1000 dias para ser julgada? Pessoa que passa anos para ser julgada. 1000 dias já vão mais de 3 anos, né? Eu vou listar um exemplo bem simples de 2 semanas. Eu fiz um júri, resultado do júri, absolvição de uma mulher que agiu em legítima defesa, o companheiro sempre batia dela, no dia tentou enforcá-la, ela conseguiu pegar uma faquinha de cortar pão e conseguiu agir em legítima defesa contra esse companheiro, foi absolvida no tribunal do júri. Ela estava presa 2 anos e 6 meses. Os pedidos de liberdade provisória foram negados. E ela ficou presa durante 2 anos e 6 meses. Exato. Então você tem uma questão que tem que ser enfrentada, e aí não é o Poder Judiciário. Somos todos nós, Defensoria Pública, faz parte, o Ministério Público, a OAB, todos nós fazemos parte da solução, do problema de todos. Estamos juntos, é o sistema de justiça. Porque muitas vezes, e eu não gosto dessa ideia, porque virou moda, Sérgio, eu escutei vez por outro por aí, agora virou moda essa história. É mais aqui no nosso estado nem tanto, mas fora,
são os nossos inimigos. Pois é, advogados criminalistas e promotores de justiça, com esses termos, são os nossos inimigos. Pelo amor de Deus. Eu só acredito em uma coisa na vida. Eu acredito em pontes. Pontes. Essa história de enxergar o outro como inimigo, como se, por exemplo, todos são funções essenciais à justiça. Como se, por exemplo, alguém aqui estivesse do lado errado, alguém aqui do lado certo, Sim. porque não existe isso, o bem e o mal, essas coisas maniqueístas. O que nós devemos todos olhar para como nós podemos melhorar cada instituição, dar as mãos e procurar soluções. E cada um cumprir bem o seu papel, né? Cada um cumprir Para que bem. o sistema funcione de uma forma saudável, né? Que se espera. Exato, exato. Com efetividade, com gestão, com racionalidade. Essa questão da racionalidade. A prisão, é preciso... eu olho para o sistema prisional e eu vejo o seguinte: você teria como a prisão ser realmente exceção, desde que você tivesse uma grande gestão. Por outro lado, algumas pessoas que deveriam ser presas, eu vejo muito isso. Gente que não deveria estar presa preventivamente é presa preventivamente, e outras que deveriam ser presas não são. É verdade. Tem muitos casos que você pensa, poxa, como é estranho, isso aqui deveria ser soltura, aqui deveria ser prisão. Tudo isso passa por gestão. Mas gestão tem que ter muito tempo para pensar, tem que ter muito tempo para articular essas mudanças. E o que é que eu vejo muito? É tanta demanda, é um acúmulo tão grande de demanda para todas as instituições que nós praticamente agimos no piloto automático em muitas situações. E, pessoal, para a gente se encaminhando aqui para o final, qual vocês percebem que é o principal problema a ser superado no âmbito do direito penal brasileiro? Cada um de vocês dá um problema. Principal problema, vamos lá. Principal problema para ser superado no direito... assim, do mundo real, né? Tipo, uma coisa que seja materialmente resolvível. Eu acredito que nós temos que entender, falando do sistema penal de justiça, entender que o sistema penal de justiça ele não é a solução para os problemas de violência e de criminalidade. Se nós não tivermos... E qual seria? É a prevenção. Eu falo muito isso porque eu venho de 4 júris em 2 meses, até engraçado isso. Até o promotor brincou comigo que nós fizemos 3 júris seguidos de feminicídio. Aí, Emerson, terceiro júri que nós fazemos de feminicídio. Eu fiz nos últimos 2 meses 4 júris de feminicídios. Nos 4 júris que eu fiz, os acusados arrependidos. Chorando. Nos 4 júris que eu fiz. Mas, tipo, não é porque ele se arrependeu, que ele tá chorando, que ele não deveria pagar pelo crime. Não, tem que ser punido. E foi condenado. Diga-se de passagem. Porque as pessoas pensam assim, o advogado criminalista, o defensor público... absolvição sempre. Sempre absolve de modo algum. Por exemplo, dos 4 júris, a autoria foi reconhecida, réus confessos, eles confessaram e eles foram condenados. E é importante falar que eu conversei justamente sobre isso com um amigo meu, que ele é muito... Porra, pra o pessoal ficar claro, entender, ele é muito à direita, assim. E eu tava dizendo, cara, o papel de um advogado criminalista, de um defensor público, não é defender a pessoa, é defender os direitos que a pessoa tem. Sim, né? sim. É difícil as pessoas terem essa percepção porque se confunde muito. A pessoa com os direitos dela, né? Mas... E aí, só para finalizar, o que acontece? Eu só acredito hoje em dia, Sérgio, minha visão hoje é a seguinte: violência e criminalidade somente vai mudar no dia que nós mudarmos culturalmente a estrutura da sociedade, no dia que nós melhorarmos como seres humanos. Por quê? Porque nesses júris de feminicídio, todos arrependidos, todos trabalhavam, um era pedreiro, o outro um era funcionário do Circo Beto Carreiro, ex-funcionário, né, do Circo Beto Carreiro, quando veio para cá se apaixonou por uma cearense, o outro pedreiro, o outro mestre de obra, o outro eletricista. Todos trabalhadores. Não eram pessoas de facção, de mundo do crime, nada disso não. Mas eram pessoas que simplesmente acreditavam que a mulher era uma posse, que a mulher era um pedaço de carne, extremamente, digamos, perturbados por causa da rejeição, a traição, o ciúme. E
todos esses crimes que eu acabei de citar eram evitáveis. Se essa pessoa tivesse um pouco de terapia, um pouco de estrutura familiar, pessoas que chegassem perto, meu irmão, calma, se controla tudo. Se você tivesse um cuidado de mudar o pensamento, a ideia desses homens que chegaram, romperam os limites éticos determinantes e mataram as suas companheiras, esposas, você teria evitado o direito penal. Por outro lado, como diz Zaffaroni, né, na obra Em Busca das Penas Perdidas, o direito penal vem depois do fracasso para resolver o fracasso, só que o fracasso já aconteceu. Então, eu acredito, então, a grande mudança é você partir para a prevenção. E aí, quando a prevenção realmente não serviu, você utilizar o direito penal. É o que eu acredito, né? Eu destacaria esse aspecto que o Emerson colocou, né, que realmente, por um aspecto muito simbólico, né, é natural que as pessoas esperem muito do sistema penal, né, como se o Exato. sistema penal estivesse ali para resolver os problemas sociais. E como o Emerson bem colocou, o direito penal chega por último, né? O conflito já está deflagrado quando o sistema penal vem atuar. Então, assim, o direito penal não vai cumprir papel pedagógico, isso é uma ilusão, vai cumprir o papel que a escola não cumpriu, que a sociedade ali não teve o papel assistencial, o papel estrutural. Quer dizer, o sistema penal tem um papel muito limitado. Então, eu penso que esse aspecto da prevenção, como o Emerson bem colocou, é fundamental. Nós precisamos compreender as limitações do sistema. Às vezes, claro, dependendo da forma de criminalidade, o direito penal vai cumprir também seu papel preventivo. Por exemplo, a prevenção de um terrorismo, de um crime de diversas formas de terrorismo, não é a mesma prevenção que se vai fazer de um crime de homicídio, né? Então, muitas vezes o sistema penal vai ter de trabalhar, a questão de como vai trabalhar isso é uma outra questão, porque tem os direitos individuais envolvidos, mas isso serão necessários os instrumentos do sistema penal também para prevenir determinadas formas de criminalidade. Sempre compreendendo que se o crime já aconteceu, se o sistema penal está atuando ali num papel ali repressivo, ele já chegou tarde demais. Tá? Já está o conflito ali deflagrado. Por exemplo, nesses casos aqui de homicídio que o Emerson está falando, a vítima a família já teve os casos de tentativas estão muito longe de ser a regra. Né? O direito penal chega num crime consumado ali, vai tentar dar uma compensação, um consolo ali final, um consolo de justiça, um consolo de reparação, tá? Mas é um papel muito limitado, a prevenção está lá atrás com outros mecanismos, né? Então, é muito importante que se compreenda isso para não transformar o direito numa coisa ali simbólica, dizer, está criminalizado isso, está criminalizado aquilo, então isso vai gerar uma tranquilidade social de que as coisas vão melhorar? Não, cada sistema de controle social, para usar essa expressão, vai ter que cumprir seu papel no momento adequado. Né? Então, esse é um grande aspecto que nós temos de manejar expectativas em relação ao sistema penal, as expectativas da sociedade frente ao sistema penal, né? Elas precisam ser aperfeiçoadas, eu diria. Pessoal, imagina que cada um de vocês tem 30 segundos, 1 minuto, para passar 5 minutos ecoando nos corações e nas almas dos brasileiros. Assim. Que mensagem que vocês deixariam para eles? Eu acredito que, quando se fala de justiça penal, cada sociedade tem os criminosos que merece, como já dizia Lacasse no primeiro congresso de antropologia criminal. Eu acredito muito que nosso papel, nossa missão é garantir a todas as pessoas o melhor do seu potencial humano, garantir às pessoas o melhor do seu desenvolvimento humano, para assim nós mudarmos a realidade da violência. Eu acredito muito nisso. Mudar pessoas e não mudar leis, como virou simbolicamente, como disse Sérgio. E agradecer, por fim, ter a honra de participar do programa com você, André, e em especial com o Sérgio, que é uma pessoa extremamente querida, hoje nossa grande referência no processo penal brasileiro, para nossa honra, um cearense, que hoje, para mim, tem a melhor obra de processo penal do Brasil. E eu falo isso deixando de lado o aspecto da amizade que eu tenho por ele. Eu falo isso assim, isento total. Hoje, a obra referência do processo penal brasileiro
é do professor Sérgio Rebouças. Obrigado. Obrigado, amigo Emerson. Eu fico lisonjeado aí pelas palavras do Emerson, que é uma grande referência para mim como defensor público, como profissional e como professor também, né? O professor Emerson foi meu professor na graduação na Faculdade de Direito, ele teve lá um tempo como substituto, foi meu professor e hoje eu, como professor de processo penal lá, fui professor do filho dele, do José, que é meu amigo, Zé. Enfim, é uma grande satisfação. E eu destacaria aqui, André, também registrando a minha honra aqui de participar do programa, um momento muito bom de aprendizado, né, de descontração aqui, de a gente poder se comunicar com a sociedade sobre os nossos problemas, sobre as nossas expectativas também. Mas eu destacaria para todas as pessoas mesmo, uma compreensão do papel do sistema penal, que é um papel de proteção dos direitos humanos, que foi o nosso tema aqui de base, e é importante compreender esse papel, e é importante compreender que o sistema só funciona se cada um desempenhar da forma correta o seu papel. A acusação ser uma acusação eficiente, a defesa ser uma defesa eficiente, o judiciário ser um judiciário também eficiente, tá? Então, sem atribuir papéis ali de impunidade a disfunções entre isso, né? Entre esses papéis, entre esses setores. O advogado que atua de forma amadurecida, o promotor que atua de forma amadurecida, sabe que um não tem ali o outro como inimigo, e cada um terá de desempenhar dentro de um jogo leal, de um jogo justo, né? O seu papel da forma adequada, e o processo terá o seu resultado adequado quando cada um desempenhar bem as suas funções, e quem tiver de ser condenado, que seja condenado, quem tiver de ser absolvido, que seja absolvido. Só assim nós teremos uma sociedade, um sistema evoluído do ponto de vista não só da expectativa de punição de quem deva ser punido, de combate à criminalidade, mas também de proteção aos direitos humanos, que todos entendemos como caros para a nossa vida. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Turma, aquelas coisinhas, escreve, compartilha, comenta, não sei o quê. Um abraço, semana que vem tem mais.